Eu perdi o meu primeiro cliente de planejamento financeiro nos primeiros 3 meses como planejador. Era um casal de médicos, eles ganhavam bem, sobrava dinheiro, e eu ia na casa deles à noite. Eu fazia reuniões na sala de estar, enquanto o filho pequeno corria de um lado para o outro. E aí, 3 meses depois, eles simplesmente cancelaram. E o pior, não foi porque eu era ruim, foi porque eu não sabia exatamente para quem eu era bom. Esse vídeo é sobre o erro que 90% dos planejadores financeiros cometem e que pode estar travando a sua carreira agora mesmo. E aí, tudo bem? Eu sou o Léo Gomes, da Astera Planejamento e Consultoria. Sou planejador financeiro e mentor de planejadores e trabalho com finanças pessoais há aproximadamente 15 anos. E também há 15 anos eu vivo exclusivamente planejamento financeiro. Já atendi centenas de famílias, já mentorei milhares de planejadores, desde biólogo que virou planejador até policial militar que largou a farda para cuidar das finanças das pessoas. E uma coisa que eu vejo se repetir é isso. O profissional estuda, tira certificação, faz curso e na hora de atuar atende todo mundo de qualquer jeito, cobrando pouco, sem saber exatamente o que o diferencia. E o resultado? Frustração. Uma carteira que não cresce. Uma sensação de que a carreira não está andando. Hoje eu vou te mostrar o mapa completo, de generalista a especialista. Eu vou te contar 2 histórias reais. Eu vou também te dar um framework que uso com os meus mentorados e no final você vai sair com um exercício prático para descobrir o nicho que provavelmente já existe na sua carreira. Você só ainda não enxergou. Então fica até o final, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a sua carreira. Então bora voltar lá para o meu início, lá para 2012. Naquela época eu não tinha escritório, eu atendia na casa de cliente ou então no café. E o meu discurso era: eu ajudo pessoas a organizarem as finanças. Bonito, né? Só que todo planejador fala isso. É como um médico dizer: eu cuido de saúde. Ok, mas qual saúde? De quem? Com que abordagem? E aí veio aquele casal de médicos. Me pagavam por volta de R$300 por mês. E aí eu ia na casa deles, tinha toda essa distração, tinha barulho, o filho correndo para tudo que é lado. E eu, que preciso foco total para transmitir confiança, não conseguia fazer o que faço de melhor, criar vínculo com os meus clientes. E aí 3 meses depois, eles cancelaram o contrato. E naquela época eu lembro que eu fiquei pensando: poxa, mas eu sou bom no que eu faço, por que não deu certo? E aí eu só encontrei a resposta depois. Não era sobre saber mais de investimento ou mais de orçamento. Era sobre entender que a minha força, que era gerar vínculo com o meu cliente, gerar uma confiança, precisava do ambiente certo e do cliente certo. E essa é a grande virada de chave que eu quero te dar hoje. Ser especialista não é sobre o que você sabe, é sobre para quem você trabalha melhor e o que você entrega de melhor. Então bora lá. Primeiro, eu preciso te falar uma coisa que talvez ninguém te falou. Ser generalista no começo é o certo. Então pensa comigo, quando você faz uma faculdade, o que vem primeiro? Vem estágio, vem programa de trainee, você faz um pouco de tudo, certo? Mas por quê? Porque você precisa de repertório, você precisa de quilometragem. Na carreira de planejador financeiro é igual. No começo você atende qualquer perfil de cliente, endividado, investidor, 0 a 0 e tá tudo certo. Isso te dá 3 coisas: volume de potenciais clientes, porque você abre o leque, exposição variada, que acelera o seu aprendizado, e flexibilidade para descobrir afinidades. Você descobre com quem seu trabalho flui. Agora, o problema é quando o generalismo vira destino. Quando passam 2, 3 anos você continua falando: eu ajudo pessoas com as finanças. E aí vem a frustração. Você perde foco no que precisa ser feito, fica difícil sustentar uma precificação justa. E o seu trabalho parece sem profundidade, porque você não se diferencia do resto do mercado. Generalismo é ponto de partida. O problema é quando ele vira ponto de chegada. Agora vem a parte que realmente muda o jogo. Existem 4 formas de se especializar como planejador financeiro. E eu aposto que você nunca parou para pensar nisso. Caminho número 1, nicho de cliente. Você pode se especializar num tipo de profissional: médico, advogado, dentista, professor, servidor público. Eu mesmo, na minha época de carteira mais ativa, eu tinha por volta de 40% médicos, 40% servidores públicos e 20% era misto. E naquela época isso não foi muito bem planejado, foi o mercado me mostrando para onde o meu trabalho fluía melhor. Caminho número 2, momento de vida. Pessoas se casando, recém-divorciadas, quem recebeu herança, quem vendeu empresa. Uma amiga minha, por exemplo, uma planejadora aqui de Brasília, que eu mentorei em 2016, ela me disse um tempo atrás: Léo, eu só tenho pessoas mais velhas me procurando. Então, ela acabou virando especialista em senhoras aposentadas, sem querer. Por quê? Porque o que ela entregava se conectava naturalmente com esse público. Caminho número 3, complexidade patrimonial. Se você tem formação contábil, tributária, jurídica, você pode puxar clientes que precisam de separação patrimonial, de planejamento sucessório, de holding familiar. É mais técnico e também mais nichado, mas também é um público que paga muito bem. Caminho número 4,
área técnica. Você é bom em orçamento, em gestão de dívida, em investimentos, em comportamento financeiro? Isso também é uma forma de especialização. E olha, ser didático, saber explicar, por exemplo, CDI, para quem nunca ouviu falar, isso é uma habilidade rara. E é uma forma de ser especialista. Agora eu quero te mostrar algo que eu uso com os meus mentorados. É simples, mas muito poderoso. Existem 4 quadrantes onde você pode estar agora. Primeiro, o generalista consciente. Você está ali no começo ou em transição. Você sabe que precisa expandir o repertório e está tudo certo. Segundo, um generalista sem perceber. Você já atua há um tempo, mas nunca parou para mapear onde você se destaca. Aí você tem um risco de dispersão. Terceiro, especialista sem saber. Você já tem um nicho, só não sabe se comunicar. Você precisa de um reposicionamento simples. E o quarto, especialista consciente. Um posicionamento claro, captação eficiente, precificação sustentável. É onde você quer chegar. A pergunta é, em qual quadrante você está hoje? Em qual você quer estar em 12 meses? Em 2022, eu virei parceiro do Grupo Primo. O Thiago Nigro virou sócio do meu negócio na época. E eu fui treinar os consultores de investimentos da Portfel, que é a consultoria de investimentos do grupo. Todo mês chegava gente nova e o discurso era sempre o mesmo. Eu quero trabalhar com o investimento do cliente. Aí eu perguntava, tá, mas quantos clientes investidores você tem? A resposta? Nenhum. Então você quer se especializar em investimento, mas não tem nenhum cliente investidor? Como é que você vai construir o seu repertório? E aí sabe o que a gente fazia? Eu falava, começa pelo planejamento financeiro, vai atender endividado, atende cliente 0 a 0, aprende a criar vínculo, a escutar e a fazer orçamento. E sabe o que acontecia? Esses profissionais com 6 meses, 1 ano, naturalmente começavam a perceber padrões. Eles percebiam que o trabalho fluía mais com um certo tipo de cliente. E aí a especialização vinha de forma orgânica. Eu comecei mentorando um único planejador em 2014. Hoje, 12 anos depois, eu tenho a mentoria Rota do Planejador Financeiro, onde já formei milhares de profissionais de todas as áreas. A minha especialização também veio com o tempo, não foi da noite para o dia. E agora é a sua vez. Eu quero que você pause esse vídeo e responda 4 perguntas. Pode ser no bloco de notas, no caderno, no celular, mas responde de verdade, tá? Pergunta 1. Com quais clientes o seu trabalho fluiu com mais naturalidade até hoje? O que eles têm em comum? Pergunta 2. Em quais tipos de conversa você se sente mais preparado e confiante? Pergunta 3. Existe algum problema financeiro que você identifica rapidamente, antes mesmo de o cliente terminar de explicar? Pergunta 4. Que tipo de indicação você gostaria de receber mais? De quem e para quem? Se você ainda não tem cliente, tá tudo certo. Responde com base no que você já sabe, no que você já estudou e no que você já fez na própria vida. E agora, com essas respostas, monta a sua frase de posicionamento. A estrutura é a seguinte: eu ajudo, abre aspas, tipo de pessoa, fecha aspas, que enfrentam, abre aspas, um problema ou uma situação, fecha aspas, abre aspas, resultado desejado, fecha aspas, através de, aí abre aspas novamente, sua abordagem ou diferencial, fecha aspas. Um exemplo, eu ajudo médicos recém-formados com dívidas da especialização a reorganizar as finanças e começar a investir de forma estruturada. Percebe como é diferente de eu ajudo pessoas com as finanças? Quando o médico ouve essa frase, ele pensa, esse cara entende o meu problema. Então vamos recapitular. 3 coisas que eu quero que você leve desse vídeo. Número 1, generalismo é só o começo. Ele não é o destino. Atender com amplitude no início é necessário, mas com o passar do tempo você precisa ser intencional. Número 2, o seu nicho provavelmente já existe. Você só ainda não parou de enxergar os padrões. As respostas estão nos clientes que você já atendeu. Número 3, posicionamento não é exclusão. Se especializar não significa recusar cliente. Significa saber exatamente o valor que você entrega e cobrar por isso. E se você chegou até aqui, eu sei que você leva a sério a sua carreira como planejador financeiro. E talvez você esteja naquele ponto onde sabe que precisa dar o próximo passo, mas não sabe exatamente qual é. Eu passo com isso com os meus mentorados toda semana. Na mentoria Rota do Planejador Financeiro, a gente trabalha exatamente isso. Clareza de posicionamento, construção de carteira, metodologia de atendimento, precificação. Se faz sentido para você, o primeiro passo é preencher o teste para saber o seu momento de carreira, que está aqui ó, na descrição. Basta preencher e automaticamente vai te dar um resultado do seu momento, não leva mais do que 2 minutinhos. Com base no seu momento, a nossa equipe vai entrar em contato e analisar como que a gente pode te ajudar. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a sua carreira de um jeito diferente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo em qual dos 4 quadrantes você está hoje. Generalista consciente? Especialista sem saber? Olha que eu leio todos os comentários, hein? Um abraço e lembra, o seu nicho provavelmente já existe, você só precisa enxergar.